O que me pegou... Não, peraí. Não, peraí. Então pera é o quê? Você falou... Não, esquece o negócio de satélite. Ele vai falar... Alô? Oi, Sacani, tudo bom, querido? Tudo. Tá acordado aí? Tô. Tudo certo? Ô Sacani, eu tô aqui em live com o Super Xandão. E aí, Sérgio? Fala. Só de boa. Ô Sacani, você teria um minutinho aqui pra gente conversar um pouco, porque o assunto se tornou aqui a Terra plana. Aí, tá lá. Eu particularmente falando, eu acredito na Terra esférica, né? E... Alô? Sacani. Oi, tô ouvindo. Alô? Opa, manda. Então, Oi, tô aqui. e daí a gente tá falando, eu acredito na Terra esférica, só que eu não tenho muitos argumentos, porque eu não sou astrônomo, eu não estudo, né? Daí eu queria que você falasse um pouco com o Xandão, porque o Xandão, ele tava falando aqui sobre os satélites. Ele falou que os satélites, eles são enviados por balão, né? E daí os satélites, eles têm combustíveis. Eles têm combustíveis que uma hora ele cai quando acaba o combustível. E ele falou também que a estação espacial, ela tem combustível e daí chega um momento que eles têm que reabastecer o combustível. O que você tem a dizer sobre isso para iniciar um debate? Rapidamente aqui, desculpa tomar seu tempo com o Xandão. Cara, satélite é o seguinte, a gente tem satélite de televisão, por exemplo, que ele fica a 36 mil quilômetros de altura. Não tem como ter um balão nessa altura. Vamos falar que não existe satélite. Não. Acho que ele falou que não tem como E dá falar pra que ver, não existe e dá pra satélite. ver. Mano, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma cortada só, pode A falar. internet tá um pouco ruim, mas tô ouvindo. Então, e aí dá para você ver o satélite, porque você tem as visões de satélite geoestacionário, que são esses satélites aí de TV. Então você vai, tem um horário específico, esse satélite passa. Se você tiver um telescópio muito bom, você aponta o telescópio para ele e você vê o satélite. Tem milhares de imagens de satélite assim. A estação, cara, ela tem combustível, as naves que mantêm a estação orbitando a Terra são as naves Soyuz da Rússia, entendeu? E então a estação está lá orbitando a Terra. Ela começa a variar a sua altura. Primeiro, que ela está muito velha. Segundo, porque tem descargas elétricas do Sol, descargas de partículas do Sol. Isso muda a concepção ali do espaço. E a estação abaixa um pouco, sobe um pouco. E quando você, às vezes, precisa mudar a orientação da estação para poder receber uma determinada nave. Então, ela tem motores, que são as naves Soyuz da Rússia, que se acoplam nela. É isso daí mesmo. Então, bom, Essa parte, sim. Então essa parte vocês concordam. Foi o que eu falei pra você, né? É porque, Sérgio, eu tava falando pra ele que tem satélites que são específicos pra trazerem sinais em locais mais inóspitos que eles amarram num balão. Por exemplo, não são todos. Cara, teve um projeto realmente da Google, alguns anos atrás, que ela tinha um equipamento que ficava num balão, entendeu? Sim. Que ficava em alguns balões, isso aí existiu. E porque tem até imagens, né, no Google desses balões que às vezes caem, né? Caíram por aí, né? Esse é o balão Telit, sim. É isso. É uma coisa específica do balão Telit. Balão Telit. Isso aí existe. Isso aí não tem problema, isso aí existe. Outra coisa... Era um projeto. Agora, tem os satélites geoestacionários, por exemplo. Esse daí que é o questionamento, é o que eu falo pra você, que já é o que eu não acredito, pelas razões que eu falei aqui. Porque são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura, que a gente consegue saber a hora que eles vão passar, a gente põe um telescópio e observa eles. E o outro jeito é o seguinte, cara. A gente tem o sinal de TV. O sinal de TV vem da onde? É o que eu tava falando pro Felca também. O sinal da televisão, primeiro que as telecomunicações, elas acontecem no mundo, o Sérgio, acredito que sabe disso. Elas vêm por cabos que são debaixo do oceano. 98% delas. Não, isso daí tá no Google. Não. Isso tá... Telecomunicação? Cara, a internet, vamos lá. A internet no planeta Terra, boa parte dela, 98, talvez mais por cento satélite dela... já estacionário. Não. A internet não. A internet são cabos. Ah, sim, internet. A internet são cabos. Sim. Agora eu tô falando de satélite de TV. TV Globo, por exemplo. Entendeu? Certo. Ou satélites meteorológicos. Como que a gente faz a previsão do tempo? Para fazer previsão do tempo, a gente precisa de satélites meteorológicos. Os satélites meteorológicos são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura.
Mas até onde eu sei, esses satélites aí, você tá querendo dizer que esses satélites são os geoestacionários, certo? Aqueles que estariam orbitando a Terra a 27 mil por hora. Não. Esses aí não estão a 27 mil por hora. Esses estão a 36 mil quilômetros de altura. Ah, sim. Aí a velocidade é diferente. Ah, sim, mas então não Esses são geoestacionários. Porque assim, a órbita da Terra ela é dividida em órbita baixa, órbita média, órbita geoestacionária e por aí vai. Sim. Os que orbitam a Terra a 27 mil quilômetros por hora são os satélites, por exemplo, Starlink, órbita baixa. Os satélites que estão a 36 mil quilômetros por hora, eles orbitam na mesma velocidade da Terra, por isso que eles são geoestacionários. Sim. 36 mil quilômetros de altura, isso. Você essa explicação... Eles num ponto, sim. E aí você aponta, por exemplo, eu quero, vamos supor, a TV, sei lá, a TV da Indonésia precisa de sinal, certo? Para jogar para a Indonésia inteira. Ele coloca um satélite a 36 mil quilômetros de altura, esse satélite fica apontado para a Indonésia. Não importa o momento do dia, ele está sempre apontado para a Indonésia. E aí o sinal está sempre indo para lá. Sim, isso aí não tem como negar, porque a televisão, ela só existe por conta disso. Entendo o que você está falando, concordo. A questão você há de convir comigo que dizer que é geoestacionário, ou a palavra geoestacionário, que estaria orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora. Então esse satélite ele é um outro tipo de satélite, ele não é o geoestacionário. A minha crítica é justamente ao fato de que o satélite geoestacionário que estaria orbitando a mais de 20 mil por hora, esse não é provado. Agora, você tem um satélite numa região específica, que é o que você está falando, que está a 36 mil quilômetros de altitude, que ele está solto lá, seja por um confinamento magnético, ele pode estar circulando lá em cima. Não tem nada de confinamento magnético aí, cara. É o que ele fala. O satélite é o seguinte, normalmente eles têm motores que são movidos a um combustível chamado hidrazina. E tem motores, exato. Então não é geoestacionário porque não depende da gravidade. Tem motor nele. Cara, é isso que eu tô falando, ele tá lá em cima, ele tá circulando dentro de uma determinada área, só que ele não depende da gravidade, esse é o ponto. O satélite geoestacionário, o conceito do satélite geoestacionário, que a galera fala, que a galera acredita, é que o satélite está orbitando, o satélite geoestacionário. Ele está orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora, e daí vem a questão do sinal. Esse satélite que você falou aí, que também tem esse nome de geoestacionário, ele atua diferente desse outro satélite que eu tô dizendo. Não, o geoestacionário, cara, é só a órbita de 36 mil quilômetros de altura. Perfeito, mas isso daí pode ser explicado. Isso pode ser explicado de qualquer forma. Mas não órbita baixa. Isso. Órbita baixa são satélites que estão a, 600 quilômetros de altura, que orbitam a Terra aí, no caso, a 27 mil quilômetros por hora, que dão 15 voltas ao redor da Terra. Não, isso é um outro tipo de satélite. Isso daí é o que o modelo diz, mas não se prova isso, essa velocidade, né? Prova, a gente vê no lançamento de foguete, cara. Não, essa parte não. Essa parte aí a gente pode... Não, a gente vê no lançamento de foguete. Não tem. Como assim ver o que no lançamento de foguete? O que você vê no lançamento de foguete? A telemetria. A telemetria prova que tá a 27 mil por hora? Uma telemetria? Porque aparece a velocidade. Telemetria, cara. Telemetria de carro de Fórmula 1. Não, porque a telemetria, ela mostra... Quando o carro de Fórmula 1, quando o carro de Fórmula 1 passa numa reta. O carro de Fórmula 1, sim, só que ele... Peraí, Sérgio, só deixa eu comentar uma coisa, cara. Porque é o seguinte, é porque só a telemetria não pode... Quando o carro de Fórmula 1 passa numa reta. Quando o carro de Fórmula 1... Ué, lógico, como não? A telemetria é o que mais? É porque eu ia te falar que... É que eu ia te falar que... Alguém falou, não sei o que. Oi, quem tá aí? Não, ninguém. Tô aqui. É porque a telemetria também mostra uma curvatura a partir de 15 a 20 quilômetros de altitude. Isso não é o que acontece. Isso é provado também de outra forma, o contrário. Não, telemetria não é isso não, cara. Não, eu tô falando que a telemetria, nos dados que são mostrados ali, eles mostram vários dados que você não consegue tirar a prova pra saber se é aquilo ali mesmo. É isso que eu tô dizendo. Claro que não. Claro que é a prova, cara. Não. É telemetria. A telemetria. Foguete, é o que ele tá lá. Acredita. Vamos lá. Eu não acredito não, cara, porque eu já vi vários lançamentos de foguete, por isso que eu falei lançamento sim. Lá pra você. Eu também vi. Eu vi também. Eu vi. Não, a gente... foi lá ver o lançamento do foguete explodindo. É o que viu. Vamos lá. Não, que lançamento que eu vi explodindo. Não teve aquele lá que você foi, que você... inclusive você falou que se recebesse lá o financiamento, a galera não te levou lá e não explodiu e vocês deram risada lá? Foi isso aí, ué. Teve um lá que aconteceu isso aí. Você tava no barco lá, transmitindo ao vivo. Eu reagi na minha live, pô. Eles explodem desde o dia que eles foram criados, entendeu? Explode então, é isso. Sim, eu já vi vários lançamentos que deram certo. Deram certo o que você fala? De teste. O lançamento do satélite, eu já vi vários lançamento de satélite. Não tô falando de foguete. Lançamento de Não, mas lançamento de satélite. Quem coloca o satélite na órbita é o foguete.
Não, o foguete. É o foguete. Mas o foguete, quando ele coloca o satélite na órbita, ele não é aquele foguete que é feito pra sair da Terra que eles querem mostrar que vai orbitar fora da Sim, Terra, é 27 aquele mil lá. por hora. Não, Esse não, daí o que não foguete- se prova, o é esse que eu tô foguete não orbita, falando. cara. Não, o foguete não orbita. Não, o satélite, no caso, que eles Peraí, supostamente deixa lançariam, eu né? falar. Claro, Posso pode, falar? não, claro. Então vamos lá. Um foguete não orbita a Terra. Ponto. Tanto que o foguete, a gente chama de foguete, mas ele é conhecido como veículo lançador. Sim, ele Entendeu? solta a cápsula Então, o lá que, é que você faz? A cápsula pode ser cápsula, mas pode ser um satélite. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a TV da Dinamarca precisa fazer o sinal dela. Sim. Então, você pega, coloca lá no Falcon 9 o satélite deles, o Falcon 9 impulsiona, lança, solta o satélite vai para a órbita geoestacionária da Terra. Por isso que o satélite tem motor. Mas Por isso isso- que o satélite tem motor. E onde que Porque estão... o satélite... Certo. Peraí, deixa eu falar, cara. O satélite, ele não chega sozinho lá a 36 mil quilômetros de altura. Claro. O foguete leva ele até um certo ponto, e daquele a gente chama de órbita de transferência, e da órbita de transferência para a órbita geoestacionária, ele vai com o motor dele.